Terça-feira, dia de coluna Mário Sabino, aqui no Contexto. Bem-vindo, Sabino. O que é que você traz hoje para a sua coluna aqui no Contexto Metrópolis? Olá, tudo bem, Rafael? Tudo certo? Tudo certo. Bom, eu continuo no caso Master, que, a meu ver, é o caso mais escandaloso dos últimos tempos, né? Eu ontem comentei na abertura do ano judiciário essa história de ministro do STF achar que não deve satisfação a ninguém, né? Quem não deve satisfação a ninguém é autocrata, né? É o sujeito que se coloca acima da Constituição, enfim, acha que democracia é tudo que ele acha que é certo, apenas. Ou o que ele pode esconder, fingir o que é certo, o que é errado, né? Eu continuo muito cético em relação a esse código de conduta que o ministro Fachin quer implementar, porque eu acho que daí não vai sair nada de bom, por mais que haja gente ali querendo que saia. E eu não sei também até que ponto é tanta gente assim. Porque há ministros ali que teriam que, uma vez implantado um código de conduta de verdade, teriam que abdicar dos seus negócios, né, Rafael? E negócios que já existem faz tempo. Basta ver a proposta de código de ética feita pela OAB, que, a meu ver, é bastante simples e bastante razoável e que não existe muito espaço para fora do que foi proposto pela OAB, né? A saber, né, que ministro não pode julgar caso em que tenha parente advogado, que os advogados sejam parentes, ou amigos íntimos, ou que ele tenha algum interesse na causa. O ministro não pode ser sócio de negócios, administrar negócios, né? Ministro não pode falar fora dos autos sobre casos que estão para ser julgados ou já em julgamento. Ministro não pode emitir opinião política. Enfim, tudo isso está no Código de Conduta da OAB. E se você for pensar, o que pode ser um código de conduta que não seja isso, né? No caso de ministros do STF. Então, como eu acho que isso não será implementado, não haverá um código de conduta digno desse nome. Essa que é a verdade. Enfim, eu espero estar errado no meu pessimismo essencial, mas tendo a crer que este pessimista aqui, infelizmente, está certo. Hoje eu falo de outro aspecto aí do escândalo do Master, é que eu ouvi jornalistas dizendo, né, que não se deve punir, não se deve querer a cabeça de alguns agentes públicos que receberam dinheiro do Vorcaro, do Banco Master, seja direta ou indiretamente, uma vez que esses agentes públicos não conseguiram impedir que o Vorcaro se enrolasse na justiça, chegasse até a ser preso, e que seu banco fosse liquidado. É como se as faltas cometidas por esses agentes públicos ao receber dinheiro do Vorcaro fossem apenas éticas, entende? Quer dizer, não tivessem tido uma implicação maior, não tivessem afetado a rigidez dos sistemas financeiro, político e judiciário. Ora, o meu raciocínio é simples, né? Primeiro, que não é verdade, né? Os fatos mostram que não é verdade. O Vorcaro mostrava ter grandes amigos, exibia ter grandes amigos nos três poderes, amigos poderosos, e, obviamente, o fato de ter esses amigos me deu um sentimento de impunidade e de audácia, né, nas fraudes de que ele é acusado de ter perpetrado. E que, obviamente, o fato de ter esses amigos não só deixou-o mais à vontade, como também
fez com que essas fraudes se estendessem no tempo. Né? Todo mundo, na verdade, fazia vista grossa para isso. Então, não é verdade que não tenha comprometido a rigidez. Mas mesmo que essa rigidez não tivesse sido comprometida, né, dos diversos sistemas, das instituições, eu me pergunto, bom, esses agentes públicos que receberam dinheiro, então não devem ser punidos? Claro que devem ser punidos. Porque o desvio ético aí já é em si um comprometimento institucional, certo? Porque se eles não entregaram o que eles venderam, significa apenas que eles venderam gato por lebre. Mas eles venderam. Né? E significa também que eles continuam abertos à possibilidade, né, de corrupção. Então, a minha comparação é com aquela polêmica, né, que na verdade não é uma polêmica, mas que foi transformada em polêmica em algum momento na Igreja Católica, sobre se pensar em adultério já era adultério, né? E a conclusão, a partir do que disse Jesus no Sermão da Montanha, é que sim, que pensar em adultério já é adultério. Você desejar outra mulher ou outro homem, sendo casado ou casada, já é adultério. Né? E no caso do Vorcaro, vamos deixar muito claro que se o ato não foi consumado, em alguns casos, o jantar romântico aconteceu. E foi muito bem pago pelo banqueiro, né, Rafael? Esse seu comentário me fez pensar aqui num questionamento, porque na semana passada a gente teve a divulgação do depoimento de Daniel Vorcaro no STF no dia 30 de dezembro. Em uma das perguntas que foi feita a ele pela delegada, ele responde que se ele tivesse de fato amigos na política, ele não estaria preso e o Master teria sido vendido ao BRB. E aí, diante dessa coluna que você escreveu hoje, você acredita que possa ter havido ali na resposta de Vorcaro um recado a esses amigos nos quais ele teve aí jantares românticos, como você fez essa brincadeira na sua coluna? Olha, Rafael, as informações, né, e aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de elucubração, né, eu estou baseado em informações, é que os recados continuam a ser dados, né, em público e no privado. Agora, é uma afirmação dele, não se sustenta inteiramente, né, porque é o fato dele ter grandes amigos e amigos poderosos que transformou o caso dele num caso complicado, num caso em que tem muita gente, não só no judiciário, mas também no executivo e no legislativo, querendo salvar a pele dele. Né? E, ao mesmo tempo que tenta salvar a pele dele, tenta culpabilizar o Banco Central, né, que teria se precipitado na liquidação, que teria cometido irregularidades no processo inteiro. Enfim, então, é o fato de ter amigos que faz com que o caso dele tenha se transformado tenha adquirido esse tamanho. Né? E que pode permitir que lá na frente ele se livre. Né, se livre da cadeia, ou que a sua pena seja tremendamente reduzida, ou que esse troço fique rolando até o final dos tempos. Até porque a gente sabe que, como pega muita gente poderosa, ninguém em Brasília está interessado numa CPI, né, ou em levar adiante uma investigação mais aprofundada sobre quem recebeu dele. Então, sim, é um recado, né? Mas ao mesmo tempo é uma informação que não se sustenta, porque assim seria meio incrível ele fazer tudo o que fez e no final não ter sido pego por alguém, porque ele não cobriu todos digamos assim, os espaços, né? Todas as brechas, né? Porque ainda há, por incrível que pareça,
gente honesta, né? Agentes públicos honestos, que não deixaram essa coisa ir mais adiante. Então, assim, não dá para pegar, né? Não dá para o goleiro pegar todos os pênaltis, né? Mas ele pegou boa parte dos pênaltis, né? Ele conseguiu prolongar a carreira dele como banqueiro de uma maneira longa demais, né? Para o tamanho das barbaridades cometidas por meio do Banco Master. É isso, Mário Sabino, muito obrigado pela tua participação aqui no Contexto e acessem a coluna Mário Sabino no portal metrópolis.com. Obrigado.